Ele diz, pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. Ou seja, ele está dizendo, em outras palavras, eu estou indo para a igreja, eu estou indo servir o Evangelho com convicção. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu estou indo, e eu sei que não é oba-oba, que não é modinha. Hoje todo mundo é evangélico, hoje todo mundo ama Jesus, mas não quer seguir a Jesus. Hoje todo mundo se diz cristão. A pessoa vem para a igreja uma vez no domingo, talvez nem leia a palavra em casa ou abre a Bíblia no Salmo 91 e é cristão. Só que o Senhor está nos buscando pessoas incorruptíveis. No último dia, o Senhor diz que Ele vai fazer separação entre o trigo e o joio. E não pense que a gente engana a Deus, porque nós podemos enganar a nós mesmos, até se sentir um certo alívio. Ah não, mas eu fui para a igreja, eu fiz a minha parte. Que parte? Como se estivesse fazendo um favor para Deus. Como se Deus fosse Deus que precisasse dele ou dela. Somos nós que precisamos de Jesus. Somos nós que temos que zelar pela nossa vida e buscar uma coroa incorruptível. Ele diz assim, combato, não como combatendo no ar. Eu não estou no oba-oba. Eu estou servindo a Jesus com consciência. Eu estou servindo a Jesus por opção. E eu sei o que eu devo e o que eu não devo fazer. Porque a Bíblia nos orienta o que pode e o que não pode. Isso não significa que o Senhor nos escravize. Muito pelo contrário, porque Ele nos deu livre-arbítrio. Só que nós devemos usar o nosso livre-arbítrio para escolher aquilo que é melhor para nós. E o que é melhor para nós? Ir para o inferno ou ir para o céu? Fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade da carne? Porque a vontade da carne é morte, mas a vontade de Deus é vida eterna. Aleluia! Ele diz assim, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venho de alguma maneira a ficar reprovado. O apóstolo Paulo está dizendo, eu me policio, eu analiso o meu comportamento, eu verifico se o que eu estou fazendo é certo, se o que eu estou fazendo é errado, porque eu não quero pregar o Evangelho, dizer que sou crente e estar desagradando a Deus, e poder eu mesmo ser reprovado quando for naquele dia, né? A palavra do Senhor vai dizer, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O apóstolo Paulo está dizendo, eu me avalio, eu me analiso, para ver se estou fazendo a vontade do Senhor. Aí eu me lembrei, quando eu estava falando com uma pessoa, do texto que está em Gálatas 5:20, que é tão claro, tão nítido, né? Que existem coisas que nós podemos e coisas que nós não podemos fazer. Gálatas 5, a partir do verso 20 ao último, né? O que a gente não deve fazer. Ele diz assim, ó, verso 19. Vou ler a partir do 16. Diz assim, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. E contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e consciências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não tem como a gente ir para a igreja e continuar vivendo as obras da carne. Ele diz, estas coisas, quem faz tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ele bate o martelo. O próprio apóstolo Paulo já diz o que podemos e o que não podemos fazer. Quando ele diz lá em 1 Coríntios 9, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser reprovado, ele está dizendo, eu já disse o que se pode e o que não se pode fazer. E eu não serei reprovado, mas ele também não deseja que eu e você sejamos. Amém? Ele quer que nós façamos o quê? As obras do Espírito e não as obras da carne. Contra estas coisas, a palavra diz, não há lei. Mas contra as coisas de Deus, há lei sim. E quem descumprir, não herdarão o reino dos céus.